criando esse ambiente tão fraterno e tão amigo. E hoje nós temos a grande satisfação de ter a Tânia conosco, não é? Essa é uma pessoa que vocês já ouviram algumas vezes e que sempre faz com muito agrado. Só que antes de chamar a Tânia, eu vou pedir para o Ernesto, por favor, vir aqui. Ele tem um recadinho para dar para vocês sobre o teatro. Então, eu vou... Boa noite a todos. Meu nome é Ernesto, eu sou do Teatro Municipal de São Carlos e vim aqui fazer a divulgação da peça Chico, Além da Alegria. A peça vai ser quinta-feira, às 8 da noite, e vai ser a primeira peça abrindo a temporada de teatro após a pandemia. Então, vai ser uma peça... Assim, esse ano fazem 20 anos da morte do Chico, né? Que ele morreu em 2002, né? No Pentacampeonato do Brasil. Então, esse ano fazem 20 anos que o Brasil ficou contente e tal. E é uma peça dirigida por Ronaldo Ciombroni, né? Com os fundamentos da kardecismo, né? E quem tiver interessado, no fim, eu vou estar ali com a dona Marilza, ali na mesinha, quem quiser passar. O valor do ingresso é R$60 inteiro e meia é R$30. De repente, 60 anos tem. Isso, 60. Tem duas. Então, pessoas de 60 anos, menor de idade, né, com carteirinha de estudante, e professor, paga 30. Então, eu fico ali com a dona Marilza no fim, quem tiver interessado, e quem, por exemplo, tiver no cartão só, ou tiver interessado, quiser deixar o telefone e o nome comigo, eu ligo depois, a gente vê como faz para comprar, a gente acerta. Então, uma boa oração, uma boa reflexão a todos. Obrigado pelo espaço. Se quiser alguém quiser, fica com você? Está aqui. Está aí? Está aqui. Você pode deixar esse lugar aqui para você? Eu levo agora à noite. E amanhã no teatro, a partir das 11 horas, já estou vendendo lá, na hora do almoço, à tarde. Então, gente. Então, obrigado, Ernesto, viu? Obrigado. Boa noite. Então, fica aí o convite para vocês, não é? É uma peça interessante, bastante bacana, para quem gosta de teatro especialmente, é muito bom. Bom, continuando o que nós estávamos falando, então a Tânia está aqui conosco hoje mais uma vez, para trazer o seu trabalho, que é sempre muito apreciado por todos nós. E sabendo que depois, no finzinho, todas as vezes, ela sempre nos brinda com uma música que a gente fica sempre surpreso com aquilo que ela traz. Sendo assim, Tânia, você, por favor, fique à vontade. Microfone, a casa é sua, você fique bem à vontade, viu? Viu? Só vou pôr aqui. Como é que põe isso, gente? Por favor. Boa noite a todos. Que Deus abençoe com bênçãos de muita paz. Hoje nós vamos falar sobre as 3 revelações. Então, falaremos sobre um pouco daquilo que representa os períodos dos pensamentos humanos, segundo o Espiritismo, tendo por base as 3 revelações de ordem divina. Notamos, obviamente, que a primeira revelação está em Moisés, a figura patriarcal de Moisés, e tem por época mais ou menos 1.200 anos antes do Cristo, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, 1.200 anos depois, veio o Cristo trazendo a segunda revelação. E depois, no meado do século XIX, veio o Espiritismo trazendo uma nova era para a humanidade.
E aqui nós vamos começar a entender o significado, então, da primeira revelação, o que ela trouxe e qual foi a base do seu pensamento, dos seus ensinamentos. Moisés é a figura, então, mais importante do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele é composto também por 5 livros, como, então, a obra kardeciana, né? E a obra de Moisés conta com 5 livros que é chamado de o Pentateuco. E no Pentateuco mosaico, o livro Gênesis, temos o livro o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, né? E esses 5 livros registram, então, todo o pensamento do mundo antigo. E qual o objetivo da lei antiga? O que veio trazer a lei antiga proposta por Moisés como médium no Sinai? A doutrina espírita vem nos ensinar que Moisés foi um grande médium em os seus fenômenos físicos, narrado lá entre as pragas do Egito, e também tendo recebido da espiritualidade superior as diretrizes dos 10 mandamentos, onde, então, a primeira revelação básica da lei antiga foi a unicidade de Deus, o Deus único. Esse foi o primeiro e o mais importante passo para a antiga revelação. Lógico que nós temos nos 10 mandamentos todo um compromisso da humanidade para com os seus próprios comportamentos, seu próprio pensamento, as suas ações, para todos os anos. Tanto que Jesus Cristo, tendo vindo à sua época, disse: eu vim dar cumprimento na lei, não é? Não destruí-la, tendo tudo aquilo, né, que era de ordem secundária, no conjunto mosaico, aí Jesus combateu, modificou, retificou. Assim sendo, entendendo um pouco antes a importância do pensamento de Moisés, nós tínhamos a ideia do politeísmo. E o que é o politeísmo? É a crença em muitos deuses, e isso afetava um tanto o comportamento das pessoas, porque através daquilo que nós chamávamos de idolatria, ou seja, nós não tínhamos um referencial para nos apoiar, as nossas próprias súplicas, para as nossas próprias consolações. Aí, então, essa fragmentação do pensamento humano com relação ao não conhecimento da unicidade de um ser superior, que só foi desdobrado em a sua grande realidade através do Espiritismo, com os seus atributos. Mas, como nós dissemos, a importância da lei antiga é essa compreensão da unicidade de Deus e todo o decálogo que faz o regimento para a criatura humana. Nós temos a ideia, então, de o Deus único, o Pai. Eu sou o vosso Criador, e não terás sobre mim outros ídolos. Obviamente que nós temos outros mandamentos, como não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, enfim, um conjunto de ideias que regiam o comportamento humano. Mas aí nós podemos pensar, os judeus, eles tinham 365 proibições, 248 obrigações, 613 mandamentos, que era uma situação mosaica de adoração exterior, como desde a situação de não trabalhar aos sábados, como foi combatido por Jesus, quando ele fez aquela afirmação, né? Que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ou de lavar as mãos. Obviamente que através dessa pandemia, né, nós temos mesmo que lavar as mãos.
E outra, antes das nossas refeições, né, lavar as mãos. Mas o que Jesus quis dizer é que o que sai da boca é que faz o homem puro, e não o que entra pela boca. Ou fala o que o coração está cheio, não é? Enfim, Moisés foi uma figura muito importante para esse conceito, porque ele teve a obrigação maior de disciplinar todo um povo. Então, quando nós pensamos em sua caminhada por mais de 40 anos no deserto, foi para que pudesse aquele povo ao qual ele dirigia esquecer os princípios antigos do politeísmo, dos costumes antigos, de quando eles eram ainda escravos dos egípcios, e assimilassem a nova lei de Deus em sua unicidade, em o seu novo princípio de comportamento. Agora, se nós pensarmos 40 anos em termos de eternidade, não é muito, não é? Porque em termos de vida física já é um bom período, pelo menos hoje, né? No nosso tempo. Pelo menos metade da nossa vida ali, aprendendo, disciplinando pessoas para que aqueles mesmos contextos de interpretação. Tudo bem? Sintetizando, então, disciplinar um povo, sair do politeísmo para o monoteísmo, que é a crença do Deus único, e a realização por mediunidade. Em verdade, a revelação não tem caráter científico, ela tem um caráter de crença. Ali, no Monte Sinai, foi feita a primeira revelação para Moisés sobre esses próprios mandamentos. A título aqui, então, de estudo, porque se trata de um conceito muito importante, o Espiritismo nos ensina que quem fez essa revelação não foi o próprio Deus, como acreditam muitos dos nossos irmãos em humanidade. Porque Deus é onipresente, onisciente, imaterial, ou seja, não tem forma. Foi, em verdade, o espírito protetor da raça dos hebreus quem ditou esses mandamentos na terra para Moisés, a convite daquele que é o governador espiritual, lhe preparando os próprios caminhos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Moisés mostrou a unicidade de Deus, o decálogo, que é a síntese de todos os nossos deveres de humanidade uns para com os outros, na direção de Deus, em direção do nosso próximo. Aqui eu encerro, então, Moisés. Falando agora sobre Jesus. 1.200 anos depois de Moisés, tendo sido anunciado por vários profetas, talvez o que tenha mais falado sobre Jesus foi o profeta Isaías, no Antigo Testamento, narrando então a sua vinda. Veio Cristo trazer, inaugurar uma nova fase para a humanidade, porque o pensamento judaico já estava um tanto cristalizado em as suas bases de comportamento, de adoração exterior, onde não haviam o amor ao próximo, embora o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, era um dos mandamentos do terceiro livro judaico, que era o Levítico. Mas eles estavam mais preocupados com a adoração exterior do que com a adoração moral, espiritual, na direção do próximo e de Deus. Veio Jesus, já tendo sido preparados caminhos por vários profetas, que não foram compreendidos e que foram assassinados, mesmo pelo próprio seu primo, filho de Isabel, João o Batista, que é considerado um precursor ali também para a vinda do Cristo.
Emmanuel, o Espírito, fala de uma beleza grandiosa na obra A Caminho da Luz, falando sobre a vinda do Cristo, que inclusive reuniu-se por 2 vezes com entidades também crísticas em o nosso Sol, no nosso sistema solar, uma estrela de 5ª grandeza, para discutir a sua vinda à humanidade. E Emmanuel ainda vai narrar no livro Segue-me, na lição Onde o Repouso, que Jesus poderia ser representado por milhões de espíritos que traziam o seu evangelho com louvor, mas preferiu vir ele próprio dar o exemplo. E a Terra teve a honra de ter o seu governador espiritual encarnado. Esse espírito de primeira grandeza que é Jesus Cristo, esse espírito messiânico que está no topo da escala espiritual entre os espíritos puros. Qual foi o objetivo de Jesus de Nazaré? O seu evangelho. Inaugurar a lei de amor. Tanto que o espírito Lázaro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que Jesus veio inaugurar a lei de amor. E quando ele pronunciou a palavra amor, ele fez tremer os povos, ele fez com que, abastados ou não, ricos ou pobres, simples ou aculturados, sentisse um frêmito, uma necessidade diferente de retificação para o caminho. Em se tratando de Deus, Jesus modificou o pensamento da criatura humana com relação à ideia de Deus. Por quê? Porque o Antigo Testamento nós sabemos que a ideia era de um Deus de temor, a temência a Deus. Tanto que até hoje nós ouvimos isso, não é? Eu sou temente a Deus. Ou seja, eu temo a Deus. A criatura foi ensinada a ter medo de Deus, pois qualquer ação que nós fizéssemos no engano, que é o erro sem consciência, e no erro, que é a atitude equivocada, com consciência, nós deveríamos temer a Deus, porque nós teríamos as nossas punições. Assim, então, nós tínhamos a ideia antropomórfica, de Deus, como sendo a imagem e semelhança da própria criatura. Um Deus vingativo, um Deus perseguidor, um Deus que condena, um Deus dos exércitos, como está, então, no antigo livro do Pentateuco judaico. Jesus foi diferente. Jesus, sendo o espírito mais perfeito que a humanidade conheceu, sendo o nosso governador espiritual, o nosso sol de primeira grandeza entre os espíritos puros, veio dizer que Deus era Pai. Pai nosso, o Pai de amor, o Pai de misericórdia, de compaixão, da piedade, o Pai da tolerância, mas também o Pai da justiça. Sim, Deus é o Senhor absoluto da justiça. Mas, sendo o amor, ele ensina aos seus filhos, através de Jesus, dizendo: eu e o Pai somos um, mencionando a sua profunda identificação com Deus. Sendo Deus amor, a sua justiça ela é coroada de misericórdia, desde que tenhamos as nossas próprias responsabilidades. Então, um dos pontos centrais do cristianismo através da vinda de Jesus é de um Deus amor. E o amor ensinado também para uns para com os outros. Notemos que Jesus colocou como referência várias vezes, modificando
tudo aquilo que era uma estrutura equivocada no pensamento de Moisés. Por quê? Porque quando ele disse assim, Jesus, não é? Tendo ouvido, amarás aos que vos ama e odiarás aquele que vos persegue, eu, porém, vos digo, que ameis aos vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Ou seja, ele modificou a estrutura do pensamento anterior como a dizer, eu que sou o Senhor digo para fazerem assim, e não como vocês ouviram isso antigamente lá com Moisés. Assim também, Jesus está na última ceia e ele falou sobre o amor com os seus discípulos, dizendo, o último mandamento eu vos deixo, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Novamente, Jesus colocando como roteiro, como modelo de comportamento. Vejamos, meus queridos, Jesus não se cansou em o seu evangelho em exemplificar esse amor, porque no Antigo Testamento não havia essa preocupação com o amor aos semelhantes, com a misericórdia, com a compaixão, com o perdão das ofensas. Ali tão decantada, né? E também naquele diálogo com Pedro, o apóstolo, quando ele pergunta, quantas vezes deveria perdoar o meu próximo? Vejamos, na lei de Moisés não havia perdão, era a lei de tal e qual. A lei de talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você me fere, eu tenho direito de te ferir. Se você me odeia, eu tenho direito de te odiar. Né? Mas Jesus veio passar um mata-borrão, uma borracha em cima desses tipos de pensamento e preconizou o amor acima de tudo, o perdão acima de todas as coisas. Tanto que quando Jesus, por exemplo, mencionou, se o seu semelhante lhe pedir que caminhe 1000 passos, caminhe com ele 2000. Se ele te pedir a túnica, dá-lhe também a capa. Ou seja, era a manifestação desse ensinamento de amor entre as criaturas, através do perdão, de dar além, de ir além das nossas próprias possibilidades. Então, o cristianismo é uma situação de coroamento da verdade, inaugurando a lucidez humana. Porque Jesus, meus amigos, o Cristo, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, mas Ele nos salvou da ignorância dos nossos próprios conceitos, das nossas situações obtusas de entendimento. Jesus não veio nos livrar do sofrimento após a sua crucificação, mesmo porque os espíritos que encarnaram depois do Cristo crucificado tinham seus próprios compromissos negativos com a anterioridade de vida. E nem por isso, quando reencarnaram, deixaram de sofrer. Presente, estamos aqui, não é? Essa, então, não é a ideia de redenção do Cristo. A ideia de redenção da vida de Jesus é iluminar as nossas consciências, porque Ele é a luz do mundo. Jesus nos ensinou como nos comportar, como atender à lei de Deus através do comportamento da lei de amor, justiça e caridade. Não anular o mal anterior das encarnações, os nossos escândalos, mas ensinou-nos como combatê-las com a prática do bem, com a prática da caridade, não colaborando mais com as sombras da ignorância, não cultivando mais o nosso comportamento à sombra do sofrimento e não gerarmos mais sofrimentos para a criatura humana. O Cristo disse também, o dia que os seus discípulos se calarem, as pedras falarão.
E nós tínhamos a ideia de que as pedras falaram. Em verdade, as sepulturas vieram ao nosso encontro através da espiritualidade. Os desencarnados, os mortos do corpo físico, vieram falar quando o cristianismo, então, foi sufocado por um imenso materialismo em um período aí escuro medieval. E aos pródromos ali da doutrina espírita, a filosofia era um tanto materialista. E o cristianismo foi muito confundido, foi abafado pelo escurecimento do nosso orgulho, do nosso egoísmo. As guerras, as cruzadas na época medieval assassinaram milhões de pessoas, perseguiram milhões de pessoas com a bandeira do cristianismo, sem que nunca, em instante algum, tivesse Deus ou o próprio nosso Senhor Jesus Cristo autorizado tamanha chacina, não é? Inclusive, nem no Antigo Testamento, que era um tanto mais endurecido, porque está lá no Antigo Testamento, não matarás, né? Como é que nós nos permitimos a ideia escura medieval, como resposta única, por conta do nosso egoísmo deturpado. E esse ensinamento é válido até hoje, né? E assim, nós deturpamos também 1000 anos, praticamente um pouco mais, do que isso até sufocarmos todas essas questões com a filosofia materialista, que a partir do ano de 1750 a 1700 para 1750, nós vimos ali o pensamento de matar tudo aquilo que era conteúdo espiritual, a tal ponto de, por exemplo, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche nos considerarmos que Deus morreu, Deus está morto. Então, a filosofia nos pródromos do espiritismo estava sufocada no materialismo e havia ali uma tentativa do pensamento contemporâneo de provar que Deus não existia. E se existiu, estava morto. Ou nós havíamos matado Deus com os nossos próprios comportamentos. E aí veio o Espiritismo e transformou toda a humanidade na estrutura do pensamento humano. Na instrução, Emmanuel, Espírito, garante o professor Herculano Pires, na introdução de O Livro dos Espíritos, que o Antigo Testamento é um apelo dos homens a Deus, uma súplica dos homens a Deus. E o Antigo Testamento, é a resposta de Deus. E o Novo Testamento é o Evangelho. E a doutrina espírita é a síntese, a fusão do mundo antigo com o mundo novo, com o Cristo, com o Novo Testamento, essa nova era espiritual, que vem então ser a doutrina espírita, fazendo a fusão do Antigo e do Novo Testamento, aclarando, ampliando, dando uma perspectiva mais ampla de compreensão do que representa a criatura humana no mundo. O Espiritismo veio no mundo no meado do século XIX, tendo por publicação, todos nós sabemos, em 18/4/1857. Tanto que semana passada foi aniversário da doutrina, 165 anos, não é? E o que veio revelar a doutrina espírita? O Espiritismo veio revelar a imortalidade da alma, a sua pré-existência, a ideia provada de maneira científica da existência de Deus, trazer provas fundamentais, cabais, da existência de Deus, a comunicabilidade com os espíritos desencarnados, a pluralidade dos mundos habitados e a ideia da poligênesis, ou seja, a reencarnação. Essas são revelações espíritas. Então, o Espiritismo, como síntese no mundo antigo e do Novo Testamento, veio dar à humanidade uma nova dimensão daquilo que nos aguarda.
descortinou o mundo espiritual, provou que o materialismo não tem sentido nenhum. Provou de que do pó viemos e ao pó voltaremos, significando o fenômeno da reencarnação. Porque se nós trabalhamos na Terra, é para a Terra que nós temos que voltar para trabalhar. Se nós temos dívidas aqui na Terra, é aqui para a Terra que nós temos que salvar as nossas dívidas. Ou seja, do pó viemos, ao pó voltaremos, não significa que, uma vez morto o corpo, cessa a vida. Ou seja, o corpo morre, mas o nosso espírito é eterno, não é? Então, o Espiritismo comprovou tudo isso, fundou-se em o seu pilar com uma ciência, porque ela trata da natureza e a sua origem, dos espíritos. Trata-se de uma filosofia, um pensamento filosófico, porque também regula, estuda a relação entre os próprios espíritos e as suas próprias consequências entre encarnados e desencarnados. E também é uma religião, porque está fundada em uma crença e comprovação da existência de Deus. E tem todos os seus trabalhos de objetivo, de escopo, dentro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo, então, veio descortinar a melhor maneira de nós nos comportarmos para sermos verdadeiramente felizes. Nos ampliar a ideia da lei de Deus através das suas obras, onde estão os 5 livros pentateucos kardecianos, que começa em O Livro dos Espíritos, o Evangelho, os Livros dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Livro dos Espíritos, em seus tomos, em suas subdivisões, mas Kardec aprofundou a parte da comunicabilidade com os espíritos através do laboratório do mundo invisível, em O Livro dos Médios. Segundo o professor Herculano Pires, é o maior tratado de parapsicologia que o mundo conhece. E nós temos a síntese de que tudo aquilo que nós devemos amar e servir e nos comportarmos para sermos felizes. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, como obra regulatória, trazendo as nossas consolações, mas também a esperança. Como trata no final do Livro dos Espíritos, como sendo grande responsabilidade do nosso proceder conforme nós vivemos. Aqui seremos felizes no mundo espiritual e vice-versa, fazendo com que a reencarnação possa ser bem aproveitada, seguindo os valores de Jesus, ampliando as nossas ações, como está no livro O Céu e o Inferno. Temos a Gênese, que trata ali sobre os princípios da criação, para que nós possamos entender por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, qual o nosso antecedente espiritual, qual é o nosso objetivo evolucionista aqui na Terra. A Gênesis vai nos dar essa amplitude. Então, as 3 revelações, elas se completam. Todas elas têm a sua importância. Mas nós devemos dizer aqui, no final, que a luz maior dessas 3 revelações está em Jesus de Nazaré. Porque através do seu amor, da sua bondade augusta, que nós tivemos esse período de revelação mencionada aqui entre Jesus e Moisés, 1.200 anos, e o Espiritismo, que 19 séculos, de 1850, mais ou menos, entre o Cristo e o Espiritismo. Essas 3 revelações foram propostas por Jesus para que nós andássemos na luz do mundo, para que nós andássemos bem na vida e pudéssemos compreender o nosso papel de ser humano, filhos de Deus e cooperador da criação, daqueles que sabem amar verdadeiramente.
O Espiritismo é uma doutrina complexa e completa. É original na sua estrutura porque reúne todo harmônico os postulados da ciência, as diretrizes da filosofia, os instrumentos éticos morais da religião única na sua formação. É portadora da proposta simples que está ao alcance de todos os níveis de cultura, ao tempo que atende às exigências mais severas da razão e da lógica. Para encerrar, lembremos que o universo é regido por aqueles que amam e que nós estamos aprendendo a amar. Porque hoje, meus amigos, a palavra é de fidelidade. Essa é a pedra de toque hoje. Sejamos fiéis a Deus no comportamento dos nossos deveres, daquilo que é o amor dos nossos semelhantes, a prática da caridade e o estudo de tudo aquilo que representa a utilidade que a ciência oferece, e nós seremos imensamente felizes para o futuro. Termos aí, então, a comunhão com Deus e com os espíritos purificados. É por isso, meus amigos, que até hoje, quando alguém ia visitar a Casa da Prece, lá em Uberaba, com Chico Xavier, e ele dizia para as pessoas: vocês não vieram me ver, vocês estavam com saudades de Jesus. E quando nós estamos no nosso solilóquio e bate aquela saudade, que nós não sabemos nem de onde vem, mas essa saudade é como aqueles exilados de capela sentiam quando olhava para o alto, né? Era saudades de Jesus. E como nós estamos com saudades dele, eu digo assim, ó. Encontrei no meu caminho um suave peregrino de olhar terno e brilhante, da cor do céu profundo, e os meus olhos choraram tanto de alegria que brilharam no meu pranto como pérolas de luz. Eu ouvi a sua voz lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos e o sol colorindo a natureza derramava a saudade no meu mundo de tristeza. Quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz? Que saudades do vinde a mim da Galileia, minha vida após vida tem saudades desse alguém. A minha alma comovida, relembrando o passado, num transporte de amor e luz pelos caminhos, escutou na voz do vento: esse homem é Jesus, é Jesus, é Jesus. Que Deus abençoe.
Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz única e verdadeira de Jesus de Nazaré. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada pela presença. Obrigada.